Shalom, graça e paz. Estou aqui de volta com mais um novo vídeo do nosso canal Palavras que Edificam. Antes de mais nada, gostaria que você se inscrevesse no canal, se você não é inscrito. Gostaria que você desse um joinha. Eu gostaria também que você ativasse o sininho. Esse sininho ele é importante porque quando você ativa e tem vídeo novo, você é notificado, você é comunicado do vídeo. Ok? E faça um comentário, o que você achou do vídeo, tá ok? Bem, esse nosso estudo ele está baseado em Mateus, capítulo 25. Capítulo 25, Jesus conta uma parábola, que ele fala sobre as 10 virgens. Ele fala que haviam 10 noivas virgens, não é? 5 nécias e 5 prudentes. O que é que ocorre? Essas 10 noivas virgens, elas tinham cada uma lâmpada. Aquelas lâmpadas, né, que naquela época era usada azeite para poder produzir combustível para clarear, iluminar. Bem, como aqui, principalmente no Amazonas, alguns anos atrás, existia o querosene para iluminar as lâmpadas, nesse caso era o azeite. Bem, o que é que ocorre aí? Essas 10 noivas, as prudentes, elas tinham bastante azeite nas suas lâmpadas. Só que as nécias, que algumas passagens falam de as loucas, né? Porque elas eram loucas porque elas não tinham uma quantidade de azeite suficiente, porque elas acreditavam que o noivo não ia demorar. E aí ocorre que o noivo demora. Jesus conta que o noivo demora. E quando ele demora, o azeite das nécias acabam. E elas ficam ali desesperadas porque ficaram no escuro. E elas falam para as prudentes, me dá um pouco do teu azeite, porque o meu acabou. E as prudentes falam, nós não podemos, porque vai acontecer o seguinte, nós vamos ficar no escuro e vocês também. E elas correm e vão comprar o azeite. E aí, só que o que é que acontece nessa questão aí é que quando elas voltam, enquanto elas estavam ausentes, o noivo volta. Jesus fala que o noivo chega e com as 5 prudentes eles entram nas bodas, né, do noivo. E as 5 nécias chegam e a porta está fechada. E elas batem, mas não tem mais jeito, já está fechada, ficaram do lado de fora. E interpretando essa parábola, nós temos as noivas, que significam a igreja, o povo, né? E o noivo, que é Jesus. E a pergunta básica, porque a interpretação ela não é assim tão difícil, mas a pergunta básica por que quando as nécias vão comprar o óleo, demora muito e quando elas voltam, o noivo já chegou e entrou e fechou a porta? A questão é a seguinte, é porque esse óleo, esse azeite, ele não vende ali na taberna, me dá 1 litro, me dá meio litro de azeite. Porque esse óleo, ele é o óleo do Espírito que a Bíblia fala. Esse óleo do Espírito, ele precisa ter uma vida de consagração a Deus, uma vida de busca, uma vida de serviço. Então, quando você renuncia o seu eu, as obras da carne, e alimenta o Espírito, você está alimentando a lâmpada. Vou dar um exemplo mais claro. Você tem 2 cães, 2 cachorros. Um, você alimenta ele e o outro você deixa ele passar fome. Qual vai ser o mais forte? Lógico que vai ser o que você alimenta mais. E assim é a nossa vida. Nós temos a carne, que é o nosso corpo, né? E o Espírito. Nós temos o Espírito dentro de nós. A Bíblia fala que nós somos formados de corpo, alma e Espírito. A alma é a nossa consciência. Eu sou o Eduardo, fulano é Pedro, João. Nós temos uma alma, uma consciência, mas também nós temos um corpo e nós temos um espírito. E aí a questão é,
Ou nós alimentamos mais a carne, que é os prazeres da carne, né? A pessoa, ela pensa, vamos curtir, né? Vamos aproveitar a vida, que a vida ela passa muito rápido, não é? E aí a gente tem que aproveitar o máximo para poder a gente pelo menos dizer, poxa, eu aproveitei. E o espírito, não é? Que nós precisamos entender que a nossa vida não se limita só aqui, né? Jesus falou que existe uma vida eterna, uma vida além dessa vida, né? Então, o que é que acontece? A Bíblia fala que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito de Deus, ele entra na nossa vida. E ele é ligado com o nosso espírito e o nosso espírito, ele passa a ter vida. Se ele passa a ter vida, nós precisamos alimentar esse espírito. Se nós alimentarmos mais a carne, esse espírito vai morrer. E a carne vai ficar forte. Então, como alimentamos o espírito? É uma vida, como eu falei, diária, de busca, de oração, de consagração. Você pega, e como a palavra de Deus diz, ide a todo mundo e pregar o evangelho. Aí você levanta de madrugada, eu vou fazer uma sopa para alimentar as pessoas que estão passando fome e vou aproveitar, vou pregar o evangelho. Você está renunciando, podia estar dormindo, você está ali contribuindo com a sua ajuda para fazer a comida, tudo isso, cai uma gota de azeite na sua lâmpada. Você é xingado, você é criticado porque é crente, porque crê em Jesus. E quando você vai falar com uma pessoa, a pessoa te cospe, bate. Hoje tem acontecido isso, não é? Cai uma gota. Então, quando você podia estar curtindo aí na noitada e você está tirando tempo para ir à igreja, para adorar a Deus, louvar, você está tirando tempo para se dedicar, se consagrar, isso cai o pingo. Então, a sua vida, conforme você vai alimentando um ou outro, vai enchendo, né? O espírito, a lâmpada vai enchendo. A carne não vai cair nada, pelo contrário, alimenta só prazeres da carne. E essa questão da lâmpada é jogada para essas 10 noivas. Que as 5 prudentes, elas tinham bastante azeite. As nécias tinham azeite, mas era pouco. E o que é que acontece aí? Nós escutamos muito hoje em dia, essa conversa de que Jesus vai voltar, isso é desde quando surgiu o mundo, isso não vai acontecer, isso é loucura, esse pessoal fanático. Mas Jesus mesmo fala da sua vinda, isso é um exemplo, essa parábola. Jesus fala do ladrão. Se você soubesse quando vem um ladrão, você reforçava as portas, janelas, mas ninguém sabe. Aí ele diz, assim será a vinda do Filho do Homem, quando ninguém espera. Aí ele diz também a sua palavra, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se postra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Já viu um relâmpago? Muito rápido. Então, nós precisamos estar preparados. Agora nós temos uma escolha, né? Jesus coloca o livre-arbítrio. A pessoa, ela pensa, tá doido? Eu vou deixar de curtir, eu tenho que alimentar o espírito e a carne, coitada, vai querer curtir, sentir prazeres, e aí eu vou virar um lunático perturbado. Mas é a decisão, né? Porque nós cremos que, como eu falei, existe uma vida além dessa, uma vida eterna. E que nós possamos alimentar a nossa lâmpada, realmente, tirarmos tempo para Deus, para buscar, para se consagrar, para servir. E sabermos que Ele virá. Ele prometeu, Ele diz que a sua palavra não volta atrás. Quando Ele subiu aos céus, Ele disse, não ficais tristes, aqueles que viram os seus discípulos, e muitas pessoas viram quando Jesus subiu. E os anjos falam, não ficais tristes, assim como vocês estão vendo Ele subir, o Filho do Homem, Ele um dia virá. E que nós possamos estar preparados com as nossas lâmpadas cheias de azeite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique na paz.